Boa tarde a todos, todas, irmãos, irmãs, amigos queridos, amigas queridas da nossa Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste trabalho o grupo Irmãos de Célia Lúcius. Esse trabalho que acontece todas as tardes, às terças, quartas e quintas, das 16 às 16h30. Um momento em que antecede a um outro trabalho, que é o trabalho do passe, e enquanto estamos à distância, permanecemos nesse trabalho de forma remota, online, lembramos sempre de pedir a todos, a todas, que coloquem um copo de água para fluidificar, para receber as energias, o remédio dos nossos amigos espirituais, nossos benfeitores amados, queridos da nossa Escola Jesus Cristo. E como preparação para a nossa oração, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, do nosso querido professor, educador Emanuel, e essa página se intitula Melhor Sofrer Bem. E a epígrafe diz: porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. É a primeira epístola de Pedro 3,17. E Emanuel nos diz assim: para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo da carne ou de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação dos aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e as incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, reunidos
com o nosso coração, com o nosso pensamento voltados a Ti, nosso Mestre, nosso Cristo, que dá o Teu nome à nossa casa. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, mais uma vez em torno do Teu banquete espiritual, e por Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua inesgotável bondade para com todos nós, queremos pedir-te que a nossa reflexão, nosso singelo estudo, receba, Senhor, as Tuas bênçãos, a presença dos Teus amigos, dos nossos queridos amigos espirituais, que possam nos fortalecer, nos inspirar, nos ajudar neste momento. Pedimos que fiques conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a página que nos coube hoje, ela se encontra no livro No Roteiro do Evangelho. É um livro maravilhoso. Esse livro recebido pela médium Vera Lúcio, através do espírito Otília, e cujo prefácio é de Emmanuel, e há uma apresentação muito bonita também de Ismael Gomes Braga, um livro maravilhoso, como o próprio nome sugere, Roteiro do Evangelho. Esse livro que nos serve diariamente, como o próprio Ismael Braga nos diz, podemos aproveitá-lo durante 60 dias. São 60 lições que nos mostram o roteiro, nos mostram o caminho do Evangelho, com lições tão delicadas, tão singelas e confortadoras. E a lição que nos coube hoje foi o capítulo 26, a lição Como Padecerei. E a epígrafe desse texto, dessa mensagem belíssima do Espírito Otília, a epígrafe é também a mesma da qual nós lemos aqui no livro Pão Nosso, a mensagem de Emmanuel, a primeira epístola de Pedro 3,17, que diz: pois é melhor, se Deus o quiser, que padeçais fazendo o bem do que fazendo o mal. Então, meus irmãos, essa leitura maravilhosa nós vamos fazer e vamos comentá-la, pedindo aqui a ajuda, a proteção da espiritualidade, para que possamos fazer uma singela reflexão, mas que toque os nossos corações, que nos faça refletir, nos faça pensar no nosso comportamento, como nós temos agido diante do sofrimento, diante da dor, do padecer. E a lição então começa assim, com uma pergunta: se todo bem vem de nosso Pai eterno, e se é o bem nossa destinação final, como quererá Ele que padeçamos fazendo o bem? E ao longo do texto a resposta vem. E aí Otília continua: há, para as diferentes regiões de um mesmo país, termos diversos para a designação de um mesmo objeto ou de um mesmo alimento. Há, para as variedades incontáveis dos espíritos, incalculável diversidade de padrões de personalidade espiritual, em que uns conquistaram antes a virtude de amar
e compreender com elevação. Outros fortificaram-se no reconhecimento e na sabedoria. Outros engrandeceram-se na renúncia e na humildade, e ainda outros valorizaram-se na fé. Há da mesma forma para cada mundo aqui espiritual e o mundo material, né? Sob os títulos de bem e de mal, diferente classificação de mesmos sentimentos, mesmas situações ou mesmas tarefas. Assim, se te encontras hoje sob o jugo pesado de dificuldades infinitas, arquejando sob a rotina invariável do trabalho que a pobreza material te acarreta, se te corre copioso pranto pela dor íntima da separação irremediável, se te fluem lágrimas pelo sofrimento que a prova da enfermidade física te confere, ou se és alvo de flechas impiedosas da calúnia ou da injustiça que a incompreensão humana te endereça justamente porque o teu trabalho brilha entre as trevas, fortalece-te na certeza de que há certos males neste mundo que são, na realidade, bens para o tesouro de nossas aquisições espirituais. E há bens, assim considerados pelos homens encarnados, que serão um dia colocados sob o seu verdadeiro rótulo de males. Fortalece-te e padece assim, regozijando-te para que as sementes do verdadeiro bem sejam lançadas em teu coração para florescerem, por teu esforço nos campos da humanidade. Lindo texto, mensagem maravilhosa. Todos nós precisamos ler, ouvir com frequência, ouvir sempre. E aí, meus irmãos, nós podemos observar que a epígrafe desta mensagem é a epígrafe: pois é melhor, se Deus o quiser, que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. A primeira epístola de Pedro. Então, que se nós formos observar durante a leitura, quando Otília nos diz que há diferentes regiões de um mesmo país, termos diversos para a designação de um mesmo objeto. Então, coisas simples do dia a dia que nós observamos aqui, um mesmo objeto, ele pode se chamar, por exemplo, semáforo, sinal, sinaleira, farol, esse mesmo objeto. E ela vai fazer uma comparação em relação a esses termos diversos para designar um mesmo objeto ou o mesmo alimento. Aqui mesmo no Brasil nós sabemos disso, né? Quantos alimentos, o mesmo alimento recebe vários nomes dependendo do local, né? Da região. Então, ela continua nos dizendo: há para as variedades incontáveis dos espíritos incalculável diversidade. Só que aí ela vai mostrar pra gente que essa diversidade é a diversidade do padrão da personalidade espiritual. E aí ela enumera alguns, né, em que uns conquistaram antes a virtude de amar e compreender com elevação. Que bênção esse padrão
de personalidade espiritual. E aí nós nos lembramos, né, quantos espíritos, através dos livros, dos romances de Emmanuel, nós podemos identificar aqui nesse padrão de personalidade em que a virtude de amar veio primeiro, compreender com elevação, compreender o outro, suportar as dificuldades do caminho com amor, com compreensão. E aí nós lembramos da nossa querida Célia Lúcius, na sua frase "Eu fico com Jesus", aquele anjo tutelar também de Públio Lentulus, Lívia, que também preferiu ficar com Jesus. A serenidade de Estevão, primeiro mártir. E ela continua dizendo: outros fortificaram-se no conhecimento e na sabedoria. Claro que muitas vezes trazendo também o amor, a compaixão. Todos esses espíritos de escola trazem muitas dessas características divinas, maravilhosas, evoluídas. E aqui ela diz que esses se fortificaram no conhecimento e na sabedoria, auxiliando-nos, auxiliando a humanidade, como Paulo de Tarso, o apóstolo, como Emmanuel, tantos outros que seguiram esse mesmo caminho, se fortificando no conhecimento, na sabedoria, mas também no amor. Outros engrandeceram-se na renúncia e na humildade, e ainda outros valorizaram-se na fé. Quantos, meus irmãos, nós podemos lembrar? São Francisco de Assis, o querido apóstolo Pietro Baldi, o nosso querido Chico Xavier, que na humildade, na renúncia de suas próprias vidas, puderam valorizar a presença do Cristo, do sofrimento, do abatimento, mas sempre de maneira resignada. São exemplos, modelos para todos nós. Aí ela continua: da mesma forma, para cada mundo, o material e o espiritual, sob os títulos de bem e de mal, diferente classificação de mesmos sentimentos, mesmas situações ou mesmas tarefas. É interessante pensarmos aqui que muitas vezes o que nós imaginamos ser mal, ser ruim, é o nosso bem, é a melhor forma, né? É o que nos cabe. Muitas vezes aquilo que nós pensamos ser um mal é o nosso bem. Aquele bem muitas vezes pode significar o que nós passamos com padecimento, né? O nosso mal, o que nós atravessamos e achamos que é mal, que é ruim. E aqui nessa denominação de bem e de mal, né? Quando nós nos colocamos a pensar no plano material aqui na Terra, o que é tristeza aqui? Certamente no plano espiritual, no mundo espiritual, é alegria. O que aqui simboliza decepção, de certo, lá é júbilo. E a nossa desilusão, muitas vezes, aqui também, né, torna-se elevação no plano maior, no plano espiritual. E Otília nos diz: assim, se te encontras hoje sob o jugo pesado das dificuldades infinitas, sob aquela rotina de trabalho que não muda, que é a mesma, que é desgastante, ou a pobreza material que nos assola, né, e acarreta tantas dificuldades, nessas situações, que são situações difíceis,
de trabalho, muitas vezes de dificuldade material, da pobreza. Tudo parece ser um mal aos olhos materiais. Mas nós não podemos esquecer que esse mal, se olharmos com olhos de espiritualidade, de seres que estamos a caminho apenas aqui na Terra, nós veremos que o futuro será o futuro de bem. E ela diz: se te corre copioso pranto pela dor íntima da separação irremediável, inevitável, aqueles amados que se vão e que nos deixam saudade, nos trazem sentimentos ao coração de separação, esses sentimentos de tristeza, desalento, desânimo. Todos nós passamos por isso, meus irmãos, meus amigos. E ela diz ainda: se te fluem as lágrimas pelo sofrimento que a prova da enfermidade física te confere, quer dizer, a amargura, a dor que a doença traz, se és alvo das flechas impiedosas da calúnia, da injustiça, então ela faz um caminho de todas as nossas aflições terrenas, né? Essas flechas impiedosas que muitas vezes a incompreensão humana nos traz, né? Nos golpeia. E muitas vezes, durante aquele trabalho, justamente no trabalho, que às vezes é uma lâmpadazinha, uma luzinha que brilha no meio da treva toda, às vezes a gente se coloca num trabalho e a gente sabe que aquele trabalho é uma lâmpada muito fraquinha, mas ainda é uma lâmpada. E muitas vezes assim, né, ainda somos alvo de flechas de calúnia, de injustiça, mas precisamos nos reforçar, acreditar. São aquelas situações de provas morais que nos chegam, né, num determinado momento da vida. E ela então nos diz, com toda ternura: fortalece-te na certeza de que há certos males neste mundo que são, na realidade, bens para o tesouro de nossas aquisições espirituais. E há bens assim considerados pelos homens encarnados, por tantos aqui, nós mesmos muitas vezes que nos equivocamos, esses bens que nós achamos não são bens. Um dia serão colocados sob o verdadeiro rótulo de males. E ela diz, encerrando aqui o texto, esse texto lindo, maravilhoso: fortalece-te e padece assim, regozijando-te, para que as sementes do verdadeiro bem sejam lançadas em teu coração, para florescerem por teu esforço nos campos da humanidade. Se pudermos colaborar com a humanidade, mesmo através dos nossos padecimentos, das injúrias, das injustiças que nós passamos muitas vezes, das dores físicas, morais, espirituais, das incompreensões, mas que nós possamos nos esforçar. Então, meus amigos, na primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele nos convoca a aceitar essas provas, essas provações todas de que a Otília foi nos enumerando. Aceitar essas provações, ir ao encontro, esse encontro do verdadeiro sentido do pensamento de Jesus sobre as dores terrenas. Essas provações, elas na verdade não são nada diante das bênçãos que nós poderemos conquistar se nós vencermos com coragem, com abnegação essas provas todas.
essas provas que nós mesmos acumulamos, né? Mas se nós nos mantivermos seguros de que a Terra é apenas um caminho, é apenas uma escola, um hospital onde estamos aqui em tratamento, um local, um repositório de nossas experiências, nossas provações que são necessárias para a evolução do nosso espírito. Nossa passagem aqui é muito rápida. Essa passagem pela vida corporal, ela é importante, embora rápida, efêmera, ela é muito importante para que nós possamos cumprir esses desígnios divinos, esse roteiro que muitas vezes nos é traçado pela espiritualidade, para que possamos reparar as faltas que nós mesmos acumulamos. Cumprir esses desígnios divinos por meio, muitas vezes, de ações materiais que nos auxiliam no desenvolvimento moral. Esse mal que nos chega, que nós muitas vezes achamos que é mal, é ele que nos vai fazer reparar. E, no entanto, em todos os atos que realizamos, nós precisamos considerar que nós não pertencemos a esse mundo. Este mundo do qual um dia nós retornaremos à verdadeira pátria espiritual, a nossa verdadeira casa. Muitos que não conhecem os princípios ainda do espiritismo, que muitas vezes ainda não conseguiram entender ou aceitar esses objetivos abençoados que consideramos muitas vezes males, né? Que nos movem na busca da melhoria espiritual, acham ainda difícil, e nós outros também, até falar aqui do sofrimento como instrumento providencial é muito difícil, porque o sofrimento como melhoria, como instrumento providencial para a nossa edificação, nosso amadurecimento moral, o amadurecimento do nosso espírito, é uma tarefa muito difícil, tanto falar quanto fazer. Sabemos isso, mesmo para todos nós que somos espíritas e que, apesar, ou embora tenhamos essa compreensão já definida, porque lemos, porque já fomos informados de que é necessário, mas ainda é muito difícil, né? E muitas vezes ainda não aceitamos como difícil desafio, né? Para superar em nossa existência. E nos rebelamos muitas vezes, né? Então é preciso que nós amadureçamos emocionalmente, espiritualmente. Admitamos que muitas vezes, ou quase sempre, o sofrimento vem para depurar os nossos espíritos. E quando procuramos no trabalho de Jesus, em algum trabalho que possamos fazer, esquecer esses nossos dramas, esses nossos males que vivemos na nossa existência. Então é preciso que primeiro nós amadureçamos emocionalmente, espiritualmente, moralmente, para que possamos admitir que o sofrimento vai nos depurar realmente, se procurarmos o caminho do trabalho. O trabalho, o amor, a caridade, o trabalho que Jesus nos abriu como porta, e fazermos esse autoexame. No fundo, nós sabemos por que nós sofremos. Sabemos quais são os nossos pecados prediletos, como nos dizia o professor Clóvis, nossos pecadinhos prediletos. Nós sabemos exatamente aquele nosso ponto de fraqueza, onde nós tropeçamos sempre, onde nós caímos sempre. Nós sabemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Precisamos conhecer as nossas verdades, das nossas deficiências, onde nós estamos errando. Talvez há milênios. Então, meus irmãos, conhecer a verdade e a verdade nos libertará. A dor amiga, essa dor que Pietro Baldi chama de amiga, a dor que nos convida a servir ao próximo. E o ato de doação certamente nos transformará. Nós temos muitos exemplos de que a doação é o melhor remédio para todos nós que sofremos, para todos que sofrem, a doação. É, como diz aquele pensamento que anda por aí nas redes, né, no WhatsApp, é a gente, no momento da nossa dor, a gente colocá-la no bolso, guardá-la para ir ver a dor do outro. Guardei a minha dor no bolso para olhar a dor do outro. Então, aqui nos lembramos também daquelas mães que procuravam Chico, aquelas mães que perderam seus filhos, que sofriam, estavam com o coração ferido, com o corpo magoado em carne viva, uma ferida aberta. As mães que perderam os seus filhos, a elas Chico aconselhava trabalhar pelo próximo, a buscar filhos de outras mães, a buscar filhos sem mães e abraçar causas onde impera a injustiça, a dor, a fome, a tristeza, que elas pudessem, de certa forma, colocar as suas dores no trabalho ao próximo, no trabalho ao filho do outro, das outras mães, a dor das outras mães. Na Terra sofremos todos, quer sejamos ricos, sejamos pobres. No entanto, poucos de nós ainda sofremos bem e muito menos aceitamos nossas provas com compreensão, com paciência. Nós ainda nos rebelamos. Mas Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos e se torna imprescindível acreditar nessa bondade divina. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, nós vamos encontrar um trechinho, meus irmãos. No item 18, do bem e mal sofrer, o trechinho que diz que o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Não é à toa, né? Não é por acaso. Então, meus amigos, aqui podemos refletir nesse livro maravilhoso e no prefácio dele, Emmanuel o denomina bússola. Bússola para o caminho certo. Ele diz: reflete com este livro e terás encontrado a bússola para o rumo certo, no roteiro do Evangelho. Esse livro maravilhoso do Espírito Otília, recebido pela médium Vera Lúcio. E ele diz: reflete com ele e terás encontrado a bússola para o rumo certo, de vez que todas as suas
páginas se desdobram consoladoras e nobres sob a inspiração do testamento divino. Que bonito que possamos rever sempre este livro no roteiro do Evangelho, este livro que estamos estudando aqui à tarde no grupo Irmãos de Célia Lúcius. E a Otília, termina muitas vezes os seus capítulos ali, ela termina fazendo com que nós reflitamos e que cada um de nós possa repetir a nossa própria consciência aqui mesmo em nós, voltar sempre em nós, a nossa consciência, a pergunta dela, a pergunta de Otília: como padecerei? Que nós possamos, meus irmãos, refletir, possamos nós um dia nos tornar verdadeiramente fortes, resolutos, para enfrentar esse nosso padecer, com a crença a nos sustentar a caminhada terrena, nos envolver com Jesus, no trabalho por Jesus, possamos escolher caminhar, padecer, mas com Ele, com Jesus. Aceitar com paciência e abnegação essas penas temporárias, como tantos espíritos que aqui citamos hoje, venceram as suas provas morais, as suas mazelas, sem se deixarem abater, sem se entristecerem excessivamente, convictos de que em pouco tempo eles haveriam de se libertar de todos esses problemas materiais e morais, esses espíritos maravilhosos que nos antecederam e que muitos já estão retornando, continuando o seu itinerário de luz em benefício da humanidade, e todos eles cada um deles tornando-se modelos singulares para todos nós. Que esses exemplos possam entrar em nossos corações, possam servir para todos nós como roteiro do verdadeiro Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos guarde. Vamos orar. Deus, nosso Pai querido, misericordioso e bom, que nos dá oportunidade de refazimento através do padecimento que muitas vezes nós mesmos escolhemos. Mas Tu, Pai, que és o nosso Pai compassivo, amoroso, justo e bom, sabemos que podemos encontrar em Ti os braços amorosos a nos erguer, a nos reerguer em nossas quedas. Que nós possamos aceitar os males como bem, porque sabemos que será o nosso bem quando olharmos para todos eles como um motivo, como merecimento para estarmos um dia no plano espiritual, sendo todos eles um prenúncio de um bem maior. Que a Tua bondade infinita possa neste instante, neste momento em que a Terra atravessa tantas dores, apaziguar os corações que sofrem, e para que cada um deles, Senhor, receba o bálsamo da Tua bondade, para que futuramente todas essas dores aqui na terra sejam transformadas em bem, em júbilo e em glória através de Ti. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos agora e sempre. Que assim seja.